Olá, alunos! Eu sou a professora Paula Torres e nós vamos iniciar o módulo 1, que é o que é linfoma. O objetivo desse módulo é que vocês entendam do que falamos quando estamos falando de linfoma. Então percebam, o linfoma é um câncer de uma célula do sistema linfático. Essa célula do sistema linfático é o linfócito. E o que é uma célula? Uma célula é uma estrutura que existe no nosso corpo. Todo o nosso corpo é composto de trilhões e trilhões de células. Os animais têm uma célula que tem uma estrutura que é composta por uma membrana externa, por um citoplasma, que é como se fosse o corpo da célula, e pelo núcleo, onde existem dentro os cromossomas. E nesses cromossomas existem genes. É mais ou menos como se nós estivéssemos falando de um aparelho celular. O celular tem a capa, que seria a membrana, tem o corpo, que é a própria estrutura, e dentro não tem a memória? Então a memória do celular é como se fossem os cromossomas, o núcleo da célula. E os genes é como se fossem os aplicativos que você usa para utilizar o próprio celular. Então, quando nós vamos dar um comando para nossas células, nós utilizamos os genes, que são como se fossem aplicativos que existem dentro da memória, que é o núcleo da célula. Bom, então, entendendo isso, o que é uma célula, nós vamos aprender agora o conceito de câncer. O que é um câncer? Vejam, o câncer é quando uma célula ela começa a trabalhar de forma desordenada. É como se você tivesse um aplicativo que ele não obedece ao seu comando. Ele não funciona, ele está lá dentro da memória do celular, mas quando você vai utilizar ele, ele não funciona. E ele acaba, pior, ele acaba bloqueando todos os comandos do celular. Então, uma célula cancerosa, uma célula neoplásica, é uma célula que ela não obedece ao comando do organismo, certo? Então, voltando, o linfoma é um câncer. O linfoma acontece em uma célula do sistema linfático que se chama linfócito. E o linfócito é uma célula muito sofisticada de defesa do nosso organismo. O linfócito é um glóbulo branco. Existem vários glóbulos brancos no organismo e o linfócito é um deles. E ele tem uma propriedade muito especial. Ele existe dentro do sistema linfático, que é uma rede de canais que existe no nosso organismo, conectados por pequenas estruturas chamadas de linfonodos ou gânglios linfáticos. Esses linfonodos também são popularmente conhecidos como ínguas, e eles são conectados entre eles por uma rede de canais de vasos bem fininhos chamados de vasos linfáticos. Dentro desses vasos tem essas pequenas células chamadas de linfócitos. Elas não são visíveis a olho nu. Se você olha para a nossa linfa, que é esse líquido que corre dentro dos vasos linfáticos, você não consegue ver o linfócito. Você só vai ver um linfócito se você tiver um microscópio. Quando a gente faz uma drenagem linfática, acho que muitos de vocês já ouviram falar, você está utilizando uma pressão no corpo, como se fosse um tipo de massagem, para empurrar a linfa, que é esse líquido que circula dentro dos vasos linfáticos, levando os linfócitos. Então, em resumo, o linfoma é um tipo de câncer. O linfoma é um câncer de uma célula chamada linfócito. Essa célula existe no sangue e no sistema linfático, e o sistema linfático é um sistema de vasos e pequenos órgãos chamados de linfonodos. Existe também no sistema linfático dois outros órgãos muito importantes, que são o baço e o timo. O baço, ele além de servir de um órgão de suporte para a nossa imunidade, ele também serve para destruir o sangue, as células sanguíneas quando elas envelhecem. Então o baço ele tem uma dupla função, mas ele é um importante órgão da nossa imunidade, do nosso sistema imune. Então quando nós usamos o termo sistema linfático e sistema imune, eles são sinônimos. O sistema imunológico, ele é também parte do sistema linfático, certo? Então, nós aprendemos aqui todos esses conceitos para aprender o que é linfoma. Uma outra coisa também muito importante é nós entendermos o que é um tumor benigno e um tumor maligno. Um tumor benigno é qualquer massa de células que cresce no nosso corpo e que não causa nenhum dano ao organismo, a não ser se ele estiver comprimindo alguma coisa.
Por exemplo, se você tem um tumor benigno crescendo no seu cérebro, ele não é um câncer, mas ele pode comprimir estruturas no seu cérebro e você tem que remover esse tumor, porque ele vai causar malefícios a você. Um mioma que cresce no útero, muitas mulheres têm miomas uterinos, então esse mioma ele vai ser removido para ele não danificar o útero. Os lipomas, que são tumores de gordura que existem debaixo da pele, todos esses tumores benignos, eles podem ser removidos por cirurgia e eles, então, são resolvidos. Ou seja, na hora que o cirurgião remove aquele tumor, aquele problema está resolvido. Os tumores malignos, diferente dos tumores benignos, eles são câncer. Então, câncer é tumor maligno. Todo tumor maligno é câncer. Não existe câncer benigno, pessoal. Todo câncer é um tumor maligno. Então é muito importante vocês saberem desse conceito também, certo? Quando você tem um câncer, você pode curar somente com cirurgia. Muitos cânceres que são descobertos em estágios precoces, como câncer de mama em estágio precoce, ele pode ser tratado apenas com cirurgia, sem ser necessário nem quimioterapia e nem radioterapia, que vocês vão aprender mais adiante do que se trata esse tipo de tratamento. Então, nesse primeiro módulo, vocês aprenderam o que é linfoma, o que é o linfócito, o que é câncer e o que é um tumor benigno e um tumor maligno. Lembrando para vocês que no próximo módulo nós vamos então discutir qual a importância de aprender a detectar precocemente o linfoma. Então fiquem conosco e vamos para o segundo módulo, como detectar precocemente os linfomas. Muito obrigada!